Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que você coloca na mesa. Confira aí os alimentos Mezzani no seu site www.mezzani.com.br. E o Humanidade Livre é um programa de reflexão, onde a gente para um pouquinho para refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, como nós estamos caminhando, os diversos aspectos da vida. Se você quiser conferir os programas anteriores, que já foram exibidos aqui pela TVC Bauru, basta você entrar na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, ou então na página no Facebook da TVC Bauru, ou então nos nossos canais do YouTube, Padre Beto e TVC Bauru. Lá você tem todos os outros programas que foram exibidos aqui pelo canal 13 da NET e que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, não é? A partir das 20h30. E você pode participar mandando aí a sua pergunta, o seu questionamento, enfim, aquilo que você acha mais interessante a gente abordar aqui. Hoje o tema é livre, como foram os dois últimos programas, e já tem gente participando aqui, o padre Alessandro De Luca, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, um grande abraço. A Maria Cristina, aqui de Bauru, também já está participando, já colocando o seu like aí, mas a gente quer que você coloque a sua pergunta, o seu questionamento, o tema que você acha mais interessante. A Nilce de Oliveira, do programa passado, ela deixou aí uma pergunta que eu não respondi no programa passado, mas que eu quero responder enquanto o pessoal não manda aqui novas questões. Ela pergunta assim: como é que você descreve a sociedade de hoje, de um modo geral? É uma pergunta bastante ampla, né? Eu diria assim que 3 aspectos são fundamentais da sociedade de hoje. Em primeiro lugar, a gente está vivendo uma sociedade do eu. Isso mesmo, uma sociedade do eu. Hoje nós temos o eu como a medida de tudo. Então, se você chegar em casa agora e disser para alguém da sua casa: nossa, eu estou cansado, a pessoa vai dizer assim: eu também. Você não perguntou se ela estava cansada, mas a questão do eu fala muito mais alto. A pessoa dificilmente vai dizer: nossa, está cansado, você precisa de alguma coisa, o que você faz para descansar, ou coisa parecida. Não, o eu, nós estamos muito centrados no eu, no meu eu. E eu meço as pessoas através de mim, quer dizer, a pessoa que lê mais do que eu, ela é exagerada. A pessoa que lê menos que eu, ela é analfabeta. A pessoa que não conhece aquilo que eu conheço está por fora. Eu posto no Facebook ou nas redes sociais fotos do quê? Da minha privacidade, do meu eu. Eu quero ver as pessoas, eu quero que as pessoas me vejam comendo, aonde eu estou comendo, o que eu estou fazendo, enfim, o eu é o centro de tudo. E as pessoas levam muito para o pessoal também. Se eu posto uma mensagem nas redes sociais, depois a pessoa vem perguntar para mim: mas você pensa aquilo lá mesmo de mim? E eu digo: mas não postei para você, eu postei simplesmente para as pessoas refletirem, não foi para você. Então as pessoas estão muito centradas no seu próprio eu. A gente viu nas eleições aí, nós vimos muito poucas propostas, né, em todas as candidaturas. O que mais se ressaltou foi o eu, a pessoa dos candidatos, sejam para presidente, governador, seja para deputados estaduais ou federais, enfim. Nós vivemos, infelizmente, na sociedade do eu. Outro aspecto que eu acho interessante na nossa sociedade é que nós vivemos numa sociedade da representação, ou seja, do teatro. Não é mais a questão do ter, é mais a questão do que eu posso representar que eu sou. Então eu posso até não ter condições de ter aquela moto, mas se eu encontrar aquela moto, me colocar ao lado dela, tirar uma foto e colocar nas redes sociais, pronto, isso já me dá uma satisfação, não é? Eu estou colocando a minha imagem, não é? Em público. A minha imagem é fundamental. Nós vivemos de imagens, de representações, e não, na verdade, daquilo que nós somos. Nós vivemos querendo representar algo. Aí eu fico vendo nas redes sociais quantos likes eu tenho, não é? E fico muito feliz se eu tenho muitos likes, e não fico muito bem se eu tenho poucos likes.
Isso é muito importante para mim. Por quê? Porque a representação, o que eu represento, não é? Em termos de imagem na sociedade, se tornou uma coisa fundamental. Não é? Isso não só no sentido da pessoa humana, mas também das organizações, das instituições. A representação é mais fundamental do que realmente o que a pessoa é, a instituição é e as organizações fazem. Quero mandar um abraço a Neide Ribeiro, a Cacilda Maria, e eu espero de vocês aí as perguntas, viu? Mandem questões, mandem perguntas. Então, nós vivemos numa sociedade do eu, numa sociedade da representação, da imagem. Eu fico muito, assim, eu me importo demasiadamente com a minha imagem. Não é? E, por fim, nós vivemos numa sociedade que valoriza demasiadamente a juventude. Nós queremos ser eternamente jovens. Não é? Basta ver a quantidade de pessoas aí que estão esticadas pela plástica ou então deformadas pelo Botox, né? Por quê? Porque estão sempre em busca da eterna juventude, quer dizer, não querem envelhecer, não é? No fundo, o medo do envelhecimento é o medo da morte, não é? O que está por trás é isso. Por quê? Porque quando eu envelheço, é claro que a morte está mais próxima de mim do que quando eu era jovem, teoricamente. Não é? Mas, no fundo, é o medo da morte. Não é? E a morte é tão certa, né? Na nossa existência, a coisa mais certa da nossa existência é a morte. Posso fazer 1000 planos para o futuro, e é bom que eu faça, porque assim a vida se desenvolve e eu posso realizar coisas boas na vida, mas nada disso é certo. A única coisa certa é que nós iremos embora, nós iremos partir dessa existência. Mas as pessoas querem camuflar isso. E aí tentam resgatar a eterna juventude, ou seja, serem eternamente jovens. Não é? E aí então o estilo de roupa mudou, a pessoa quer aparentar uma idade que não tem, enfim, e quer se juntar a grupos jovens. Não é? Enfim, nós temos uma hipervalorização da juventude, o que não é uma idade que deve ser hipervalorizada. A juventude é uma idade inexperiente, né? De inexperiência. A vida humana ela é uma vida muito ingrata, né? Porque você atinge a maturidade com a idade, e aí você vai perdendo vitalidade do seu corpo, né? Mas atingindo maturidade. Enquanto que quando você era imaturo, não é, jovem, ainda você tinha corpo e você tinha vitalidade. Não é? E o grande sonho do ser humano seria ter essa maturidade com a vitalidade e o corpo da juventude. Mas a vida humana não é assim. Não é? A vida humana é uma vida que caminha para o envelhecimento. E as pessoas não querem encarar isso hoje. Não é? Como também há um prolongamento muito grande da juventude mesmo. Quer dizer, o ser jovem, aliás, deixa eu só interromper aqui, quero mandar um abraço para Tânia Regina Almeida, para Vera Fernandes, lá de Vicentina. Vera, um beijo para você. Margarete Mudafares, e a Maria Cristina coloca aqui uma pergunta que eu já vou responder. Mas terminando essa questão da juventude, há um prolongamento da idade que nós chamamos de juventude. Não é? Às vezes você encontra um amigo e fala assim: e aí, como é que vai seu filho? Ele fala: o menino está estudando para concurso, está lá em casa estudando, se esforçando e tal, para passar num concurso, né? Às vezes faz uma academia e tal, né? Só trabalha para concurso, só estuda para concurso, só está estudando para concurso, porque o menino tem que passar, né? Mas que idade ele tem? Ele tem 35. Não é? 35 anos, aí você se questiona, quando é que ele vai começar a idade adulta dele, né? Com 40, 45 ou 50 anos. Né? Houve um prolongamento muito grande, uma extensão muito grande da própria juventude e a tentativa dos mais velhos quererem ser jovens. Eu acho que essas 3 características marcam muito a nossa época. O eu, todo mundo centrado no seu próprio eu, a representação, a imagem que eu tenho dos outros e a imagem que os outros têm de mim, e a busca da eterna juventude. A Maria Cristina coloca assim: gostei muito de ouvir você falar na sua homilia no domingo passado sobre
ser a presença de Deus na vida das pessoas. Não tinha visto por esta ótica. Em ações simples podemos ser a presença de Deus. Quero mandar um abraço a Fátima Ruiz, Elias De Luca, a Neide coloca também uma outra questão que eu vou responder, e a Fátima Pilate, um grande abraço para você, tá? Maria Cristina, a gente tem uma imagem de Deus, né? Ou a gente sente pelo menos a presença de Deus individualmente, e os evangelhos eles proclamam que Deus é o quê? Deus é amor, né? Deus é o Pai todo amoroso, não é? Que Jesus veio nos trazer, não é? E eu transmito isso através da minha presença com os atos que eu realizo diante das pessoas, não é? Eu não preciso falar de Deus para transmitir às pessoas Deus, não é? Eu posso com um abraço transmitir Deus às pessoas, eu posso com um carinho transmitir Deus às pessoas, eu posso com uma ajuda solidária transmitir Deus às pessoas, não é? Eu transmito Deus de fato quando eu amo, né? As pessoas, eu me interesso por elas, né? E esse transmitir Deus, né, que é o fundamental, né? Jesus deixou para nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é vivendo assim que a gente transmite Deus às pessoas. É tão simples, né? E as pessoas complicam, ou as religiões complicam, né? Demasiadamente. A Neide Ribeiro, então se os jovens fossem educados para imitar os mais velhos, seria o certo? Olha, eu acredito que a palavra aí, Neide, não seria imitar, tá? Mas seria a gente educar os jovens para responsabilidade. Educar o jovem para responsabilidade é fazê-lo amadurecer. A palavra aqui não é mais nem juventude, nem envelhecimento. É claro que isso vai acontecer fatalmente, quer dizer, o jovem vai envelhecendo. Todos nós entramos num processo de envelhecimento a partir do momento que nós nascemos, não é? E, bom, diz que o processo de envelhecimento começa aos 30, né, de fato. Mas a gente caminha para a morte a partir do momento do nosso nascimento, não é? Agora, educar para maturidade, esse que é o ponto. E educar para maturidade é educar para responsabilidade. Não é? Educar para se pensar o que seria certo fazer nessa situação. Nessa situação aqui, o que seria certo e que qualquer um poderia fazer e ninguém seria agredido com isso. Pensar assim, raciocinar assim seria educação para a nossa juventude. Não que os jovens imitem os velhos, mas que eles possam cada vez mais ter responsabilidade. Hoje se incutiu muito que é mais importante viver do que ler, né? É mais importante viver a vida do que se educar ou então se preparar para as responsabilidades da vida, né? Eu acho que é necessário que a gente eduque o jovem, principalmente o jovem de classe média, né, a ser educado para assumir as responsabilidades da vida. Ou seja, ser autônomo. Não é? Na minha época de juventude, a grande luta nossa era a autonomia, era a independência. Era a gente procurar ser mais independente possível dos pais, a gente não ser um peso para os pais. Hoje parece que os filhos não têm essa preocupação. Não é? Eles se acomodam, eles estão numa zona de conforto. Isso gera, que é o lar, que é a casa, na casa dos pais. Isso acaba gerando uma geração de pessoas que não têm gana, que não têm garra, que não têm iniciativa, não é? E assim por diante. Acho que a questão não é imitar, mas buscar a responsabilidade. Não é? A Fátima Pilate, Padre Beto, gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da questão sobre a escola sem partido. Olha, eu achei essa questão uma questão tão clara, não é? A escola tem que ser um espaço de debate, tá? Em primeiro lugar, ela tem que ser um espaço de debate. E a escola tem que debater sobre tudo. O conhecimento não tem limite, não é? O conhecimento ele é ilimitado, eu não posso limitar isso. E a liberdade de cátedra é uma liberdade que não pode ser limitada. Não é? Um professor tem
tem uma postura política, por exemplo. Né? Ele não pode fazer das suas aulas um catecismo político, né? Mas ele pode expor a sua postura política e deve ser contestado por seu aluno que tem uma outra postura política. Não é? E aí gera o debate. Aí gera discussão. E o aluno que tem uma outra postura política, ele vai buscar se informar, ele vai buscar ter mais fundamentos, e o professor também vai buscar ter mais fundamentos. Quer dizer, a escola tem que ser um espaço de reflexão e de debate. Ela não pode ser limitada no conhecimento. Imagina eu como professor de filosofia, é muito perigoso esse lance, né? Porque eu como professor de história da filosofia, eu vou ter que ensinar Marx, não é? Eu tenho que ensinar Karl Marx. Mas eu sempre falo isso, se os capitalistas não tivessem lido Marx, a revolução socialista teria acontecido nos países capitalistas. Não é? Foi justamente a leitura e o estudo da análise de Marx sobre o capitalismo que fez com que os capitalistas aprimorassem o capitalismo e humanizassem esse capitalismo. Não é? Então, eu preciso conhecer as linhas filosóficas diversas, né? O positivismo, o humanismo, o liberalismo, o neoliberalismo. Preciso conhecer tudo isso para que eu possa fazer as minhas próprias escolhas. Não é? O que eu não posso usar o meu poder de cátedra para reprimir o meu aluno e fazer com que engula a minha ideologia. Isso é que eu não posso. Não é? Mas isso me parece que já está nas diretrizes das escolas, não é? Mas eu acho que a escola tem que ser um espaço de debate. Se ela perder essa característica, não é? Ela deixa de ser uma escola. Ela vai ser um espaço de disciplina, tudo bem, não é? Tem suas vantagens também, mas o ideal é disciplina e debate, não é? E principalmente o aprofundamento do debate, a diversidade de ideias, não é? Alessandro De Luca, quando o senhor puder, fale um pouco sobre a numerologia dos 12 na mesa da última ceia. Esses 12, na verdade, representam as 12 tribos de Israel. Não é? Nós não temos a quantidade de 12 pessoas na Santa Ceia. Nós temos ali uma representação das 12 tribos de Israel, representando toda Israel. Nós temos o que Jesus faz na noite de Páscoa. Ele faz uma ceia judaica. E, segundo as regras da ceia judaica, não deveria estar somente homens ali, mas também mulheres e crianças, quer dizer, as famílias. Não é? As famílias estão reunidas, a família está reunida, não é? E é nessa ceia de Páscoa que ele vai anunciar a sua morte, a sua ressurreição, e vai fazer a ceia com os seus. Não é? Então, a ceia de Jesus Cristo tinha muito mais pessoas, inclusive mulheres presentes e crianças também presentes. Não é? No ritual judaico tem inclusive a participação da criança fazendo questões, perguntas a quem está dirigindo a mesa e assim por diante. Né? Então o número 12 ele é uma representação, é a tentativa de representar que Jesus está ali unindo todas as tribos de Israel. A Cacilda Maria, estou gostando da participação de vocês, viu? Muito obrigado pela participação de vocês. Mando um abraço para Ana Luísa Tonelli, Li Pasquarello e Rui Miranda Cerqueira. Muito obrigado pela participação de vocês. Né? A Cacilda Maria, comecei a minha idade adulta com 12 anos. Já trabalhava e comprava minhas roupas, etc. Isso me ajudou muito a dar valor e saber que com o meu trabalho e estudo eu cheguei onde queria. Foi difícil, mas eu valorizo o pouco que tenho. Fruto do meu trabalho, vejo hoje jovens com 18, 19 vivendo às custas dos pais. Então é essa constatação que eu também faço. Infelizmente, hoje a turma não quer conquistar, mesmo que seja pouco. A gente viveu a Revolução Francesa, mas os jovens hoje querem viver em Versalhes. Não sei se vocês entenderam a minha analogia. Os jovens hoje querem começar lá em cima. Eu não quero fazer um estágio, eu fiz direito, eu quero fazer um estágio, estudar para um concurso de escrivão de polícia, depois então eu vou estudar para delegado, depois então eu vou, enfim, ou eu vou buscar a minha vocação.
Não, hoje eu já quero começar como magistrado, ganhando aí 30 mil reais por mês, eu quero um carro de último tipo, enfim, eu sonho com isso, e não com a conquista. E o que a gente queria, na verdade, sempre quis, na nossa época, né? Não sei se você é da minha idade, mas a gente queria era a gente conquistar, não é? A gente ir atrás, não é? É o que está faltando para as gerações de hoje, não é? Ana Luzia Tonelli, mas andei percebendo que os pais não aceitam tudo que os filhos fazem, mesmo a gente vendo que estão sendo sem educação, é difícil aceitar. Claro que tem pais que procuram exigir dos filhos ou educar os filhos para a responsabilidade. Eu espero que isso aumente, né, cada vez mais. Mas o que eu percebo talvez seja que os pais têm um medo de perder o amor dos filhos. Então eles preferem dar tudo para os filhos, oferecer tudo possível, né? Aquela história, né? Eu vou oferecer para meus filhos o que eu não tive, não é? Mas no fundo o que tem aí? Eu tenho medo de perder o amor deles, não é? Então eu não digo não, não é? E isso não é educar para a vida. Por quê? Porque a vida diz não, a vida tem os seus nãos. E eu tenho que saber trabalhar com esses nãos. Tá? E só dizer sim para os filhos não é uma educação boa que eu estou dando para os meus filhos. Eu preciso fazer com que eles entendam que o não é necessário e que eles conquistem, não é? Aquilo que eles querem conquistar, aquilo que eles desejam conquistar. Isso é extremamente fundamental, né, para que eu me torne adulto. Lembrando que juventude é uma criação da modernidade, viu? Até a Idade Média, a juventude não existia. A criança também não existia. A criança, ela passava da criança para adulto. Não é? A criança praticamente não existia como ser humano e ela passa a ser adulto através de um rito de passagem. Então, o que nós chamamos hoje de jovem, né, até a Idade Média, eram pessoas adultas, não é? Que já iam em busca do seu trabalho, da sua conquista e assim por diante. Não é? O Rui Miranda, ele coloca assim: boa noite, sobre o Stan Lee. Padre, que obra bacana dele, vários super-heróis, inclusive negros. Ele falou de várias questões sociais interessantes e nos encheu com um universo novo, imaginário, fantasioso. Você acha que a ficção, e mais sinceramente, é mais sincera que a religião, por deixar claro que os seus personagens não existem? Bom, uma pergunta muito interessante, não é? Eu acho que, de um lado, a ficção ela está sendo mais sincera por se apresentar como ficção. Isso com certeza. Há muitas coisas, se eu fizer uma leitura histórico-crítica da Bíblia, eu vou entender que muitas coisas que estão na Bíblia não existiram. Muitos personagens não existem, são personagens de ficção. Não é? Um dia eu falei isso para uma aluna, que Jó não existiu, que Jó foi um livro literário. Não é? Nossa, ela ficou extremamente escandalizada comigo. Não é? E entendeu que eu disse que a Bíblia era um livro literário. Não é isso, a Bíblia é um conjunto de livros, mas eu tenho livros que são baseados em fatos reais, são livros que são fictícios. Por exemplo, o livro de Jó, não é? Um livro criado para uma reflexão da Teodiceia, ou seja, por que o sofrimento no mundo? Não é? Qual é o sentido do sofrimento no mundo? Não é? Então, nesse sentido, as religiões elas acabam também por uma zona de conforto, né? É mais fácil você dizer que existiu do que você explicar, não é? E explicar exige tempo, exige paciência, você vai ser interpretado muitas vezes mal, não é? Então é mais fácil você dizer, o que está na Bíblia existiu e ponto final. Não é? Então, mas nesse sentido a ficção é mais sincera, correto? O perigo só da ficção é que eu viva somente na ficção. Aí pode se igualar um pouco também com a religião. Eu viva só na ficção e deixe de viver a realidade.
O Stan Lee trouxe várias reflexões com seus personagens, né? Personagens, inclusive, que o Homem-Aranha, por exemplo, era um jovem que sofria bullying, né? E aí ele se torna o Homem-Aranha, mas ele trabalhou várias questões que são bastante atuais, né? Mas o perigo é eu ficar vivendo a ficção e deixar de ser não um super-herói, mas um ser humano que se esforça em transformar a realidade aqui. É como também muitos religiosos que acreditam que indo ao culto ou indo à missa estão fazendo a sua obrigação diante de Deus e ponto final. E não transformar a realidade que é a nossa missão como cristão. Não é? Eu viver uma realidade nova, construir o reino de Deus aqui nesse nosso mundo. Essa é a nossa missão. Não é? E muitos religiosos não entendem assim. Não é? Como eu disse, nós vivemos na realidade do eu, né? Nós não pensamos na categoria do nós, nós pensamos na categoria do eu. E isso foi passado para as religiões também. Quantas igrejas não se enchem de pessoas em busca de benefício próprio, em busca do benefício do eu, não é? Da sua prosperidade, da cura da sua doença, enfim, da cura das suas carências, enfim, da sua libertação, enfim, mas ninguém pensa no nós. Ninguém pensa que nós todos somos irmãos e irmãs e temos que construir uma realidade onde todos tenham vida e vida em abundância. Um grande abraço ao Camarinha Júnior Albino, lá de Portugal, que está mandando um joinha aqui pra gente, não é? E a gente então está quase chegando no final do programa, mas eu aguardo mais questões de vocês, não é? Lembrando que esse programa, o Humanidade Livre, tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, é tradição, é qualidade, não é? Você sabe o que você coloca na mesa. Então confira aí no site da Mesani, www.mesani.com.br. Eu quero agradecer a todos que participaram. Nós tivemos várias participações hoje aqui no nosso programa, não só likes, né, mas o pessoal participando aí com o tema livre, e assim a gente pode permanecer nessa interação, não é? Vocês jogando questionamentos para nós, não é? E a gente podendo assim tentar aprofundar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre a nossa realidade. Mas então a gente vai terminando o nosso programa, não é? Com a participação de vocês. E eu espero que vocês possam ter uma ótima semana, possam a cada dia, aliás, levantar com a disposição de dizer para Deus: olha, hoje eu vou fazer desse dia um dia extraordinário, um dia feliz, não só para mim, mas para todas as pessoas que eu encontrar. Não é? Levante com essa disposição e assim a gente pode construir um mundo melhor. O Rui Miranda termina assim: obrigado, excelente resposta, padre. Essa questão de ser cristão é polêmica. Essa coisa de dia que é o cristão não praticante, infelizmente, ou o cristão que vive na ilusão, não é, de que ele está comprando Deus. Não é? Hoje tem muita desse tipo, né? Eu quero comprar Deus, eu quero comprar uma coisa que é de graça. Deus não se compra, não é? Deus, ele é de graça, não é? Então ele se oferece de graça. Eu não preciso comprar Deus, eu não preciso de dinheiro para viver em sintonia com Deus, não é? Eu preciso ter um coração bom para viver em sintonia com Deus, não é? Bom, nós ficamos por aqui então. Eu quero desejar a todos uma ótima semana, não é? Que a gente possa ser elemento de transformação desse mundo para um mundo melhor. Não é? E eu espero vocês no próximo programa com muitas questões, muitos questionamentos que eu possa não conseguir responder a todos, né? No final aqui, a Maria Cristina gostaria da sua opinião sobre as questões polêmicas no Enem deste ano. Tá legal. Eu soube só de uma, aquela do dialeto LGBT, mas eu respondo então, Maria Cristina, no próximo programa. Tá legal? Fico devendo essa para você, então nós começamos no próximo programa, tá bom? Eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo Humanidade Livre.